Hoje, o estudo é de continuação de Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 22. A gente vai estudar Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Esses versículos são bem fortes, são simples, mas assim vão falar muito no nosso coração hoje, eu creio, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos começar a ler. Estou lendo na versão NVT, tá bom? Nova versão, nova tradução, nova versão e tradução, nova versão transformadora. Então vamos lá. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o senhor for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Até aqui. É uma passagem, né, razoavelmente tranquila de se entender, né, mas eu creio que vocês têm algumas dúvidas, como eu também tive. Então, o primeiro ponto aqui é que Jesus, aqui já a gente estudou até aqui o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, que eu já falei várias vezes, vou sempre repetir, são os 3 capítulos mais importantes que nós precisamos seguir, que é os mandamentos, né, que Jesus nos ensina. E depois ele começa, depois de terminar o Sermão do Monte, ele começa o capítulo 8 falando das curas que ele fez, que a gente estudou semana passada, né? A cura do leproso, a cura da sogra de Pedro. E aqui não tem cura, mas aonde ele fala, quem escreveu, né, a carta de Mateus fala que Jesus, Jesus olhou, tinha muita gente seguindo ele, muita gente. Quando ele viu isso, ele ficou um pouco incomodado, eu creio, né? Porque, diferente que hoje, né, as pessoas hoje compram seguidor, né, na internet, as pessoas querem ser o centro de atenção, quanta gente que paga para ser famosa. Jesus não olhava por esse lado, Jesus não queria aplausos, Jesus não queria ser uma pessoa conhecida pelas curas que ele fazia, mas ele queria que as pessoas o seguissem pela, pela glória dele, por quem ele era, e não porque ele estava curando. Muitas dessas pessoas, eu creio que estavam seguindo Jesus porque queriam uma cura, queriam, né, ouviram falar de Jesus, o que ele estava fazendo, queriam alguma coisa dele. E quando ele viu esse mundaréu de gente ao seu redor, ele ordenou que eles fossem para o outro lado das margens, né? Ele queria sair dali. E quando ele teve essa atitude, aí se aproximou dele um escriba. O que é escriba? Acho que todo mundo sabe, né? Escriba é aquelas pessoas que eram bem letradas, tinham estudado, tinham certo conhecimento, um estudo, e eles escreviam. Quem não sabia escrever, ditava e eles escreviam para as pessoas. Esse era o papel do escriba, era como se fosse uma profissão, né? Então, esse escriba, na época, eles eram pessoas, assim, chamadas de mestre, porque quem sabia escrever na época era dito como uma pessoa, hoje, né, super inteligente, bem dotada, estudou, e eles eram chamados de mestres, os escribas na época. E esse escriba, ele se aproximou de Jesus, em vez de chamar ele Senhor, como a gente viu lá no capítulo 8, né, quando na aula retrasada, que a gente viu lá que a pessoa que está, o leproso, falou: Senhor, se o senhor quiser me curar, né? Se o senhor quiser me curar, ele fala lá, ó, Senhor, Jesus, Senhor, se quiser, pode me purificar. Aí depois, na aula passada, nós estudamos a cura da sogra. O que ele fala? Senhor, chamam de Senhor. Aqui é a primeira vez que aparece
uma pessoa chamando ele de mestre. Por quê que ele está chamando ele de mestre e não de senhor? Né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu creio que, porque por ele ser mestre, né, uma pessoa mais, assim, um nível melhor, ele também quis chamar, ele viu Jesus, por Jesus ensinar, e Jesus ensinava perfeitamente bem, isso escandalizava tanto os religiosos e deixava as pessoas, assim, como falou lá, né, eles ficavam maravilhados, como falou lá no capítulo 7, versículo lá 28, eles ficavam maravilhados de como Jesus é, explicava que era diferente dos religiosos que impunham as leis. Então, ele chamou ele de mestre, porque ele viu em Jesus uma pessoa de muito conhecimento, igual ele, uma pessoa, né? Então, ele chamou de mestre. Isso é uma coisa interessante. E ele foi tão impetuoso, falou: eu quero seguir o Senhor para onde o Senhor for. A Esther está pedindo para entrar. Eu quero seguir para onde o Senhor for. Ou seja, ele não queria saber, ele queria seguir Jesus, porque ele ficou tão também maravilhado com a. Boa noite, Esther. Ficou tão maravilhado com Jesus que ele queria, de toda maneira, seguir Jesus, né? E aí, o que Jesus. Eu achei assim, Jesus é tão maravilhoso, né? A sabedoria de Jesus, assim, ele falava muito por parábolas, para as pessoas, né, entenderem. E as respostas dele não eram respostas certeiras, né? Porque Jesus, ele é certeiro nas coisas que ele faz. E as respostas confrontadoras, a Bíblia toda tem muita confrontação, né? E a gente precisa entender isso. Então, a resposta dele foi muito linda. Olha o que ele fala: que as raposas têm as suas tocas. O que quer dizer isso? Elas têm aonde voltar no final do dia, né? Não sei se raposa é final do dia, porque raposa é à noite, não é? Eu não sei, agora eu me confundi aqui. Mas as aves do céu têm os seus ninhos, que todos os animais têm a sua casa para voltar. Eles vão, caçam, comem, mas eles voltam. Né? Então, todos os animais têm. Porém, ele falou filho do homem. Olha como ele se referiu a ele, filho do homem. Né? Como ele já falou, filho do pai. Né? Não tem aonde reclinar na cabeça. O que ele quis dizer aqui? Que ele não tinha casa? Não, porque ele tinha onde dormir, né? Ele tinha. Ele não tinha uma casa. Nesses 3 anos e meio que ele ficou pregando, que ele ficou trazendo as pessoas, ele devia dormir na casa de um, na casa de outro, eles deviam em lugares, né? Ele não tinha um lugar fixo, mas ele tinha onde dormir, onde descansar sempre, claro, eles tinham. Mas não foi isso que ele quis dizer aqui. Ele quis dizer que ele não tinha descanso, assim, no sentido de que ele não tinha, que ele trabalhava duro, que ele estava ali para fazer o que era para ser feito, cumprir uma ordem do pai. Então, que ele não tinha descanso. Enquanto ele não cumprisse o seu propósito, ele não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha como parar. Né? Então, foi a ideia. Então, quer dizer, muita gente, vamos trazer isso para a realidade nossa de hoje, muita gente, às vezes, se converte lá, né, para Jesus, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu vou seguir Jesus, e quer seguir né, aquele primeiro, eu escutei isso essa semana de uma paciente, falar, meu primeiro amor foi tão bom e hoje já não tem mais o primeiro amor. Jesus está colocando aqui ele na parede. Você quer mesmo me seguir? Eu tenho certeza que você quer me seguir? Porque me seguir não é falar que me segue e só no impulso, né? Porque está vendo que a multidão me seguindo, está vendo as minhas curas, as coisas que eu estou fazendo, só que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Só que para me seguir, ele quer dizer, não é fácil me seguir. Você tem certeza que é isso que você quer ou você está agindo por impulso? Você está sendo, né, querendo mostrar que você quer seguir, que você quer isso, mas será mesmo? Será que você está disposto? Será que nós estamos dispostos a seguir Jesus e enfrentar tudo que
que Jesus enfrentou, as humilhações que Jesus enfrentou, as dores, as rejeições. Gente, eu estava lendo uma semana, estudando sobre quem é Jesus, né? A glória de Jesus, é tão lindo isso. E aí, Jesus, a gente fala muito em rejeição nos tratamentos de terapia, né? Nós todas carregamos uma rejeição, além, muitas vezes, de família, mas a gente carrega uma rejeição lá do Éden, né? Porque nós fomos rejeitados. Deus mandou Adão e Eva para fora. Eles foram rejeitados por Deus. Então a gente já carrega uma sementinha da rejeição lá do Éden. Mas Jesus, olha como Jesus foi rejeitado. A gente foi pensar em rejeição. A rejeição de Jesus foi tanta que mataram ele, de tanto que rejeitaram ele. E nós, muitas vezes, né, carregamos essa dor da rejeição, porque às vezes foi um nascimento indesejado, às vezes foi pais que né, não deixaram claro que não, nós não éramos aceitos e que a gente não era bem-vindo, bem-vinda, e a gente carrega essa raiz, né, essa ferida. E muitas vezes isso muda nossos comportamentos, a gente fica um buraquinho dentro de nós. E isso nos traz muitos prejuízos, porque quando a gente se depara com pessoas que nos rejeitam de alguma maneira, a gente fica muito mal, né? A gente fica deprime, ou ao contrário, qualquer pessoa que fala uma palavrinha, que faz um agradinho, que fala que você é linda, você já cai que nem uma pata choca, porque você tem tanto trauma, tanta rejeição dentro de você, você é tão carente e que você acaba acreditando em qualquer coisa. É onde a gente entra, às vezes, em furadas na vida, né? Principalmente em relacionamentos. Então, mas quando eu olho para Jesus, gente, quer mais do que ele foi rejeitado, e ele nunca pecou, olha só, né? Como nós somos tão pequenos quando a gente se compara com Jesus, né? E aí, quando eu falo em se comparar com Jesus, vocês podem pensar, nossa, mas ela quer demais, né? Comparar nós com Jesus incomparável. Claro, nós somos pecadores, né? Porém, Jesus, ele veio ao mundo mandado pelo Pai, ele veio ao mundo, se fez carne, ele era Deus. Eles são três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, três em um. Ele veio ao mundo, se fez carne, igual a gente, para provar para nós. Ele passou por tudo que a gente passou. Ele nasceu, cresceu, deve ter tido dor de barriga, deve ter vomitado, deve ter passado por todas as dores que a gente passou, deve ter tudo que nós vivemos. Ele viveu. Ele foi homem. Ele foi 100% Deus, mas ele era 100% homem. E ele passou por tudo, por tudo, por tudo, para provar para nós que é possível viver aqui na Terra com o foco de glorificar ao Pai. Porque ele passou por tudo isso, claro, ele tinha o poder do Espírito Santo, que na época as pessoas não tinham. Mas quando ele morreu e voltou e deixou o Espírito Santo aqui, ele deixou esse poder que ele tinha do Espírito Santo para nós. Então, esse poder está com a gente quando a gente aceita, ele derrama sobre nós. Então, é possível, sim, nós termos uma vida parecida se parecermos com ele. Esse é o maior propósito que nós precisamos ter para nós podermos alcançar a vida eterna, porque esse é o objetivo. Eu falo aqui, eu sempre volto nesse assunto, porque não tem por que eu estar ensinando a palavra para vocês só para vocês terem uma vida legalzinha. O que, na real, nós não vamos ter uma vida legalzinha. Nós já vamos ver sobre isso. Nós vamos ter uma vida difícil, de provações, de aflições, de rejeição, de abandono. Em Mateus mesmo, lá, no Sermão do Monte, olha o que ele fala no versículo 10. Bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Felizes. Os perseguidos. Os perseguidos. Fala para mim, quem que é perseguido aqui? Quem que é perseguido aqui?
Por quem que nós somos perseguidos? Nosso maior inimigo? O diabo. Ele é o primeiro que está nos perseguindo. Fora as outras. Então, assim, depois eu vou contar um testemunho de hoje que aconteceu comigo, que não era nem para estar aqui hoje, tá, gente? Porque Jesus, ele está comigo, porque hoje foi um dia difícil. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que é justiça? Deus é a nossa justiça, ele é amor, mas ele é justiça. Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Gente, bem-aventurados os perseguidos, porque é nosso o reino do céu. Então nós temos que ficar felizes por ser perseguidos, porque nós temos um reino que nos espera. Olha que promessa. Né? E o que a gente faz? A gente chora, a gente deprime, a gente não quer sair de casa, a gente briga, a gente esperneia, a gente vira uma justiceira, a gente faz coisas que a gente nem imagina. Por quê? Porque a gente não aceita as injustiças, a gente não aceita as perseguições, a gente não aceita as coisas que nos acontecem. Mas se você não aceita, porque você não lê a palavra. Que a palavra diz que bem-aventurados os perseguidos. Bem, João 16:33. No mundo tereis aflições. Ele fala isso. E aqui, de novo, ele está falando isso. Você quer me seguir? Ok, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você vai aguentar o tranco? Porque você também não vai ter onde reclinar a cabeça. Sabe aonde que nós vamos ter aonde reclinar a cabeça? No céu. Com ele. Lá sim nós vamos descansar. Aqui, gente, é batalha. Então não pense que vir a Jesus, caminhar com Jesus, é bolinho, não. Não é. Não é. E nunca vai ser, porque senão a palavra está mentindo. Se não foi com ele, vai ser com nós? Com a gente? Demorou, né? Então ele fala isso para esse escriba, que chamou ele de mestre, né? Então o que Jesus quer dele? Ele quer que ele mostre a sua fé genuína. Realmente você quer me seguir? Sabe? Você quer realmente fazer as coisas que eu estar comigo em tudo, ir para a cruz comigo? Porque mal ele sabia que ele ia ir para a cruz, Jesus já sabia. Mas o escriba não imaginava que ia ter que ir para a cruz. Será que eu pergunto para vocês estão indo para a cruz todo dia como Jesus? Vocês estão se pondo para ir pegando a sua cruz e seguindo Jesus? Quem está disposto realmente? Porque essa fé dele aqui é muito superficial, o que muita gente tem. Eu quero seguir Jesus, eu estou convertida. É uma semana, 15 dias, um mês, já abaixa a bola. Quando começam as dificuldades, a fé some. Cadê a fé genuína? Cadê o Deus que eu sirvo? Que mesmo passando dificuldade, eu sei que eu sirvo um Deus e que eu vou passar e que ele vai estar comigo mesmo na fornalha. E se eu não for ter uma vida que eu quero aqui, se eu não for ter a vida abundante que ele nos prometeu ter, se não vai ser aqui, vai ser lá. Um dia. É isso que eu tenho que me apegar. É isso. Quando a gente entende isso, gente, a vida daqui fica assim, ó, leve, porque eu sei que isso aqui não é minha morada. Nós não somos daqui. Sabe aquela música lá? Eu não sou daqui. Alguém sabe? Quero ficar. Eu acho linda essa música. Porque é exatamente isso. Nós não somos daqui. Então, não queiram achar que a vida tem que ser cor-de-rosa, porque ela não é. O que nós precisamos ter é fé genuína de que nós vamos enfrentar batalhas, de que nós vamos enfrentar aflições, mas que nós vamos passar. E um dia, se não for aqui, um dia nós vamos estar na presença. E lá não vai ter choro, não vai ter angústia, não vai ter doença, não vai ter nada. Nada, nada, nada. Vocês têm que, sabe, se firmar nessa fé. É nisso. Quer ver um exemplo dessa fé rasa, igual esse escriba aqui? Pedro. Quando Pedro
Sulamita, já te dou a vez, tá? Só um minutinho. Quando Jesus falou que ele ia ser preso, o que Pedro fez? Não, eu não vou deixar o senhor ser preso, o senhor ninguém vai prender o senhor não vai para a cruz, né? E o que Jesus respondeu para ele? Pedro, Pedro, você vai me negar antes que o galo cantar. Ou seja, da boca para fora. Na hora que. E aí eu penso assim, na hora que o negócio pega para capar para o nosso lado, será que a minha fé está ali? Eu não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Eu vou dar um breve testemunho de que aconteceu semana passada comigo, retrasada. Eu estou passando uma dificuldade muito grande com meu filho, que fez 21 anos ontem, e foi criado na igreja, foi criado num lar com muito amor e carinho. Só que ele desde pequeno, ele teve ele tinha muita ansiedade, ele teve um trauma no nascimento, quase morreu asfixiado pelo cordão, né? E eu acho que devido a isso que ele sempre teve dificuldade para dormir, enfim. Ele tem uns transtornos, né, de déficit de atenção, ele tem TDAH, enfim. E assim, com a evolução dele, piorou algumas coisas. Na pandemia, agravou muito os transtornos dele, porque ele ficava dentro de um quarto na frente do computador e ele se viciou em jogos, coisa que eu sempre pedi a Deus, né, que não acontecesse, mas a pandemia não teve jeito. Com um ano, muitos, né, hoje você vê muitos jovens que na pandemia surtaram, se viciaram em jogos, no computador, enfim. Foi uma tragédia essa pandemia para os jovens, né? Eu tenho pena dos jovens que passaram por isso. Enfim, e há 2 semanas atrás eu tive um atrito com meu filho, né? Não foi atrito, foi algo que eu falei e que ele está tão assim, ele está com psiquiatra, tudo. Ele falou tantas coisas para mim, assim, que me doeu na minha alma, como mãe, né? E falou por telefone, mas e eu assim fiquei tão triste. E aí eu falei de Deus, e quando eu falo de Deus para ele, o meu filho olha para mim e fala: que Deus? Eu não acredito em Deus. Gente, para mim ouvir isso é uma facada no meu coração. Porque na hora que ele fala isso 2 vezes já para mim. Eu não acredito em Deus, não existe Deus. Porque, o que aconteceu com meu filho? Quando ele mudou de escola, que ele foi para uma escola que na época eu não tive a sabedoria, mas também não tinha outra opção na minha cidade, é a escola que prega o evolucionismo. Eles desconstruíram tudo o que eles tinham aprendido da Bíblia e construíram que o homem veio do macaco, né? Por isso que os jovens estão tão assim hoje, nesse sentido. Então, a gente precisa olhar muito as escolas que nossos filhos estão aprendendo. Enfim. E ele desconstruiu tudo que ele tinha aprendido e ele acredita fielmente que o homem veio do macaco, que teve o Big Bang, aquelas coisas, né? E assim, agora eu não consigo mais mudar a cabeça de um menino de 20 anos. Em quem que eu tenho que me apegar e entregar? Jesus. Eu creio. Eu creio que Jesus, uma hora, ele vai mudar essa situação, porque ele foi batizado nas águas, ele ouviu a palavra, ele foi discipulado desde pequeno. Então, a minha parte eu fiz. Mas é assim, o que eu vou fazer? Eu vou falar, não tem mais jeito? Não, porque eu sei que Jesus vai dar um jeito nisso. Eu tenho fé que a hora certa vai chegar de ele reconhecer Jesus de novo. É isso. Então, quando a gente passa por coisas assim que a gente nem imagina que vai passar, a gente tem que ter essa fé genuína de que Deus vai dar um jeito. Porque eu creio num Deus que liberta, que cura, que nos salva, que Ele vai resolver. E eu entreguei. Eu entrego e oro. É o que eu posso fazer como mãe. Então, Pedro aqui negou, falou, né? E negou, né? Pedro negou Jesus. Então, uma coisa que a gente precisa saber, quando ele fala aqui que ele não descansa a cabeça, que nós queremos seguir Jesus até a cruz, como ele falou aqui, que nem Pedro, eu não vou deixar, esse aqui queria seguir Jesus até a cruz. Mas o sacrifício, a gente não consegue fazer esse sacrifício, nós somos seres humanos. O sacrifício quem fez por nós foi Jesus na cruz, ele se sacrificou por nós, né? Agora, nós precisamos o quê? Ele que deu o caminho, nós precisamos seguir
ele, o caminho que ele deixou para nós. Porque se a gente querer fazer igual Jesus, a gente não consegue, a gente precisa da ajuda dele, porque ele morreu para isso, para nos deixar Espírito Santo. Entende? Que é o contrário, a gente muitas vezes quer fazer com o nosso braço, mas a gente não consegue, a gente precisa da ajuda dele. E isso vem através do quê? Da fé. Então, o sacrifício é do Senhor, tá? Ele que nos dá o caminho. Aí sim a gente consegue. Então, a gente precisa ser o quê? Humilde. Em reconhecer. A gente precisa o quê? Honrar ele, como a gente falou na aula passada sobre honra, né? E quantas pessoas falam que vão seguir ele, que vão fazer tudo por ele? Ai, mas agora eu sou convertida, eu vou fazer tudo por Deus. Depois, a gente mesmo. A gente às vezes promete, não, Senhor, agora eu vou orar todo dia às 5 da manhã, vou levantar, eu vou ler a Bíblia todo esse ano, eu vou fazer acontecer. Dali 3 semanas, nem lembro do que prometeu para Deus. Nós somos assim? Fogo de palha? Nós somos assim, gente. É isso que Jesus está falando aqui para o escriba. Nós somos parecidos com o escriba aqui, nós queremos fazer acontecer. Mas na hora de pegar para capar, ninguém faz direito. A gente. E assim é a procrastinação para muita coisa na nossa vida, né? Ah, vou começar segunda-feira a academia. Não, janeiro começa a academia. Tem gente que até hoje não começou. A gente é assim. Quem que vai nos ajudar a mudar? O Espírito Santo. É só ele, só pela misericórdia, né? Então, a gente não adianta a gente estar aqui estudando, estudando, estudando e não praticarmos. Nós precisamos praticar o que a gente aprende. Tá? E vamos mais um pouquinho para frente. Porque Jesus ele não quer ninguém pela metade, né? Vamos mais um pouquinho para frente. Dá outro exemplo aqui agora. Aí vá, o escriba foi lá. Aí depois veio o outro pior ainda. Falou assim: Senhor, e outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Tipo assim, não vou te seguir agora. Espera aí um pouquinho, deixa eu sepultar meu pai. Porque na época, gente, os filhos eles eram responsáveis pelos pais até morrer. Era diferente, que hoje você não quer nem saber dos pais, né? Coloca lá no asilo e não quer nem ver, né? A honra dos pais mudou muito, a honra do pai e mãe mudou muito. É porque o meu pai me magoou, meu pai não cuidou de mim, meu pai foi ruim, não merece, né? Gente, é assim. Porque a gente falou na aula passada que honra não é emocional. Pai e mãe sempre vão estar numa autoridade, eles são autoridades espirituais, sempre vão estar acima de nós. E nós precisamos honrá-lo, mesmo que eles foram carrascos. Nós precisamos honrá-los. Independente, porque se eles forem carrascos, eles vão se acertar com Deus, porque Deus é justo. Não é, não é a minha, eu não tenho como fala, patente para poder julgar meus pais, porque eles estão acima de mim espiritualmente. Então eu preciso honrá-los. O que é honrar? É amar se eu não consigo? Não. É respeitar, é ajudar se precisa, não maltratar, é tentar mostrar, né, o respeito de uma maneira prática. Isso é honrar pai e mãe. Eu preciso conviver? Se não, não. Isso é honrar, mas eu preciso honrar, tá? Então, aqui, ele fala assim, deixa então sepultar meu pai, porque na época eles tinham obrigação de cuidar até morrer e sepultar os pais. Essa era uma prática na época. Aí o que Jesus falou? Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. O que ele quis dizer aqui? Que, olha só, esse discípulo aqui que queria se, né, que falou, espera um pouquinho, depois eu vou, deixa eu primeiro fazer as minhas coisas, olhar para a minha vida, para a minha família, é coisas que nós também fazemos. E aí, eu trouxe uma outra parte aqui para vocês, eu vou ler aqui em Lucas 14, 25. Olha o que Jesus fala, que tem a ver com essa passagem muito legal. Vou ler aqui, enquanto vocês vão abrindo, mas eu já vou lendo. Ó, Lucas 14, 25. Anotem para depois vocês lerem, tá? Fala assim,
Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se a essa multidão, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha a idolatria aqui. O que Jesus está falando? Se é para você amar mais, tudo aqui. Seu pai, sua mãe, seus filhos. E tem gente que ama, né? Tantos, tanto filho, põe o filho lá no pedestal, põe os pais no pedestal, ama que mais que tudo, mais do que a Deus. Não pode ser meu discípulo. Tem gente que ama o trabalho, tem gente que ama o dinheiro. Isso é idolatria. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha outra coisa. O que é a sua cruz? Todo mundo tem uma cruz. Qual é a sua? Pensa um pouquinho, fecha o olho. Qual é a minha cruz? Qual é a cruz que eu carrego hoje? Que eu creio que todas nós aqui temos uma cruz, né? Para carregar. Se nós não pegarmos essa cruz e carregarmos, se nós quisermos terceirizarmos as nossas aflições, como diz lá em Mateus, se nós as nossas perseguições, vocês não podem ser meus discípulos. Olha o padrão de Jesus está crescendo, né? A régua dele. E quem não tomar sua cruz e vier por mim, não pode ser. Aí, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ninguém se atreve a construir nada assim, ver se tem dinheiro. Quer dizer, tem gente que faz isso, né? Começa a construir sem dinheiro, né? Depois tem que parar no meio, perde toda a obra. Isso é burrice, não é? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podem terminar a construção, todos os que virem zombem dele. Isso é burrice. Fazer algo sem planejamento. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envio-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Então, ele está dizendo aqui que nós precisamos o quê? Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para seguirmos Jesus. Temos que ter obediência para seguirmos ele. Nós temos que pôr ele em primeiro lugar em tudo. Em tudo. E aqui esse homem falou que queria sepultar os pais primeiro. Aí Jesus deu um toy nele, né? Um toy nele. Jesus era muito, muito legal, assim, muito. E, claro, né? Devia ser um dente, gentleman, né? Siga-me, deixe que os mortos sepultem seus mortos. O que ele quis dizer? Que as pessoas que não seguem Jesus estão mortas. Estão mortas-vivas. Toda alma que pecar, essa morrerá, não é assim? Morte de caixão? Não, morte de separação de Deus. Então, quem não me segue, quem não quer me seguir, quem quer viver a vida lá vão ter, deixa que eles vão sepultar os mortos. Você quer vida? Siga-me. Deixa as suas coisas para trás. E assim, o que se. Vamos levar para a prática de hoje, então. Se você quer servir a Jesus hoje, nós precisamos estar totalmente regenerados, nós precisamos nos despojar do velho homem. Nós precisamos começar a largar um pouco das coisas que nos aprisiona. Ah, eu quero seguir Jesus, mas não tem tempo de ler a Bíblia. Quanto tempo de leitura bíblica você tem por dia? Quanto tempo você debruça aqui, tem sede de conhecer a palavra, que Deus fale com você? Quanto tempo de oração de joelho no chão você tem com Deus? Quanto tempo com Ele, espaço com Ele você tem com Ele? Quanto tempo você tem de contemplação? Quanto tempo você tem de relacionamento, de comunhão com Ele?
Então, não adianta a gente querer servir a ele, buscar ele, se nós não despojarmos, não tirarmos as coisas todas e colocar em segundo lugar. A gente tem que ter, assim, a nossa família, da atenção, mas tem que vir em segundo lugar. Eu trato de muitos pacientes que vêm para mim com problemas do casamento, que sofreu, às vezes, uma traição, ou está sendo abandonada. Hoje mesmo atendi uma que o marido pediu divórcio, está arrasado. Aí eu falei, quanto seu marido era endeusado? Quanto você idolatrava seu marido nesse casamento? Será que você idolatrava, ele era tudo para você? Sabe qual foi a resposta? Era, tudo para mim. Eu não trabalhava, vivia para ele, tudo em função dele. Falei, será que Deus não tirou ele de você para mostrar para você que ele não pode ser o primeiro na sua vida? É de se pensar. Porque Deus te ama tanto que ele não quer que você perca a sua vida eterna, então ele tirou de cena para ver se você acorda, porque você não tinha acordado ainda. Então, tem certas coisas que a gente precisa prestar atenção, tem discernimento do espírito, e isso é onde a gente consegue, na palavra. Então, gente, o que nós precisamos entender dessas duas passagens, dessa passagem aqui? Que Jesus não veio de brincadeira, Jesus tinha um propósito, que era nos resgatar, nos salvar, e trazer para nós o conhecimento de como nós também vamos sermos salvos, não é? Porque assim, a gente aceitou Jesus, tudo bem, nós estamos salvos, nós temos a vida eterna, porém, a gente não vai viver aqui uma vida lá vão ter, a gente precisa, se a gente quer realmente ser resgatado e ser liberto de todos os pecados, além da cruz que ele já nos salvou, a gente precisa ter uma vida de piedade aqui, né? Igual se parecer o máximo com Jesus, ter uma vida de quê? De santidade. Esse é o nosso objetivo aqui durante a Terra, porque nós vamos ser julgados, por mais que nós somos salvos pela graça do pecado original, mas a gente vai ser julgado por tudo que a gente fez aqui. E aí eu pergunto para vocês, vocês pedem perdão dos pecados? Já pediram perdão dos pecados que foram cometidos? Tem isso no coração de vocês? Porque o que é estar todo dia na cruz? É conversar, não é só pedir, não, é pedir perdão dos pecados, arrepender-se, não continuar pecando naquilo que você pecou um dia. E quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você vai vendo o lixo que você foi um dia. Porque eu creio que aqui todo mundo passou uns momentos de lixo, né, na vida. E a gente olha para trás e fala, meu Deus, como que eu pude fazer certas coisas? Porque a gente estava cego, a gente estava no pecado, e o pecado cauteriza a gente. O pecado tem essa cauterização, a gente não percebe que a gente está tão imunda, lameada de podridão. E quando a gente começa a se limpar, que o sangue de Jesus vai nos revestindo, a gente vai vendo o quanto nós estávamos sujas. A gente tem até vergonha. Eu recebo pacientes que têm vergonha de contar o que aprontou na vida, mas não pode ter vergonha, porque você foi assim. E graças a Deus o sangue de Jesus te libertou, te lavou, te limpou, e você tem a possibilidade de ser uma nova pessoa. Essa é a beleza da palavra, não é? Essa é a beleza de Deus. Agora, eu preciso buscar isso, eu preciso andar em obediência, eu preciso ser humilde igual a Jesus, ter humildade. Eu tenho que ser outra pessoa, porque se eu for ser aquela pessoa que eu nasci, porque nós, né, quando nós não conhecemos Jesus, a gente continuasse naquela pessoa, você realmente não foi convertida, né? Eu vou perguntar para vocês agora. Eu quero que cada uma de vocês, se vocês não quiserem responder, tudo bem, mas eu quero que vocês respondam para vocês. Pensa agora, o que é mais importante na minha vida hoje? Sejam sinceras com vocês. Pensa bem, o que hoje é mais importante na sua vida? Pensa um pouquinho. Seja sincera com você mesmo. Se alguém quiser compartilhar, está à vontade. Seguir Jesus não é fácil. Não é fácil. E que nós vamos ser sempre alvo do inimigo.
Porque os ímpios já estão ganhos lá para o inimigo, já estão nas trevas. Ele não quer saber, ele quer saber de nós, que ainda ele quer tirar da nossa posição. Então, existe uma batalha que a gente não vê pelo nosso coração, no mundo espiritual. Ele quer o nosso coração. Então, a gente vai. Então, eu falei para vocês que dar um breve testemunho de hoje, gente. Eu comprei um celular novo, e o meu celular, para passar os dados, para mim sempre foi muito difícil, porque muito tempo atrás, fizeram uma confusão nos meus dados, muito e-mail, enfim. Eu fiquei das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde na loja, e por um momento, assim, com muita, pedindo, orando para Deus, porque o rapaz não conseguia passar os dados. E o meu telefone é do Mato Grosso, e eu estou no Paraná, e depois que ele já tinha passado um pouco dos dados, conseguiu lá de um jeito lá, que pedia senha, e não sabia a senha, e olha, aí eu fui na TIM, que o meu telefone é TIM, fui pegar o chip, e falei, agora você vai lá, pega o chip que é digital, para a gente poder passar, ligar a internet. Cheguei lá na TIM, tipo, não, a gente não faz, não passa de 40, a gente só atende 45, 47, DDD, 65 a gente não atende. Falei, mas não entendi. Somos revendedora, aonde que eu consegui? Só em Curitiba. Eu voltei apavorada, porque eu ia ficar sem WhatsApp. Eu vou para São Paulo agora, dia 26, só quando fosse para São Paulo. Aí o rapaz entrou na internet, tentou comprar pela internet, foi um sacrifício, ele conseguiu. E nisso eu assim, já estava super nervosa, mas eu falo, não, isso não vai estar no meu coração. Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Eu não deixei a minha ansiedade, não deixei a minha indignação, o meu medo, tudo entrar no meu coração. Falei, não, a gente vai resolver, vou ter paz, calma. E eu fui respirando e o menino foi fazendo. Foram 3 horas, gente. 3 horas ali para conseguir. Ele conseguiu comprar o chip, conseguiu instalar, e teve outro problema que aconteceu. Assim, foi uma sucessão de problemas. Eu saí da loja cansada. Aí eu fui almoçar, voltei, e o rapaz estava lá ainda fazendo backup, que não consegui. Gente, eu não vou detalhar porque foi muita coisa. Quando eu voltei, peguei o celular, deu certo, saí de lá 2:30 da tarde, 3 horas tinha paciente. Cheguei em casa, fui colocar para carregar o celular, quem disse que o cabo... detalhe, quem disse que o cabo funcionou? Não funcionou. O cabo não, o carregador que ele me deu, lá, me emprestou, me deu, na verdade, não funcionou. O celular não carregava. Eu tinha paciente dali 20 minutos. Ele falou, vem aqui, vou ter que te dar outro. Eu falei, gente, é longe, minha casa é uns 8 quilômetros daqui. Eu moro mais num bairro retirado. Eu respirei fundo, falei, Senhor, que provação. Aí já passei por paciente, se eu podia atender ela meia hora depois, ela ok. Voltei lá, tudo de novo. E aí, assim, o centro é abarrotado não tem onde estacionar o carro, tem que estacionar muito longe, não tem estacionamento aqui. Lógico que toda a cidade sofre disso. Eu fui orando, falei, Senhor, que o Senhor tenha o estacionamento na frente da loja, pelo menos, Senhor, vem orando, né? Está repreendido, o inimigo não vai me derrotar, o inimigo não, hoje eu tenho estudo, vai dar tudo certo, eu não vou ficar nervosa, eu estou em paz, eu estou por dentro, eu estou assim, sabe? De tudo que eu passei, mas, Senhor, arranja só um estacionamento perto. Só isso que eu te peço, Senhor. Gente, na hora que eu fui cruzar a esquina, tinha um carro saindo da frente da loja. Da frente da loja. Coisa muito rara. Na hora eu falei, Jesus, o Senhor está aqui mesmo, sabe? Assim, você sente a mão do Senhor. Quando a gente está em honra, Ele honra a gente também. Aquela hora me deu um bálsamo, falou assim, você passou pela prova de hoje, parabéns, você não brigou, você não xingou, você não perdeu a classe, assim, no sentido que a gente, às vezes, né, a gente estressa, a gente, né, xinga, a gente fala coisa, e eu consegui me manter calma, serena, confiante que ia dar certo, porque uma hora ele falou, não tem jeito, não tem mais como voltar ao celular, não tem jeito, você vai ficar sem WhatsApp até você conseguir esse chip. Eu não sei como que ele conseguiu. Foi um milagre. E aí, quando Deus abriu esse estacionamento, eu falei, Senhor, é maravilhoso mesmo. É isso que ele faz com a gente. Quando a gente honra a gente, quando a gente honra a Deus, quando a gente busca, quando a gente é obediente, quando a gente está em comunhão com Ele, Ele honra. Por mais que seja difícil, que seja... Hoje foi um dia extremamente difícil para mim. Extremamente difícil. Mas Ele me honrou. Ele me deu a paz, eu fui orando daqui lá, eu tive que voltar. Fui orando daqui lá, em voz alta, para o Espírito Santo, me dê paz, me dê tranquilidade.
Isso tudo vai passar, está quase resolvido, só vai ser mais uma coisinha que eu vou lá resolver, vai ser resolvido. É isso. Agora, como que você passa por suas dificuldades? Você grita, esperneia, xinga, briga, e como você reage? Sabe quando, eu vou dar um macete para vocês que Jesus fala isso comigo. Quando vocês estiverem enfrentando o olho do furacão, aquele regaço lá que acontece, pessoas que te mandam mensagens desaforadas, ou você ouve, ou é ao vivo e a cores, sabe? Coisas assim que te ferem e que você sabe que você está sendo injustiçado, ou que algo acontece que não era para ter acontecido, enfim. Lembra Jesus na frente de Pilatos. Que quando Pilatos perguntou para ele quem que era ele ficou quieto, não respondeu, aí depois ele deu uma resposta, aí ele levou um tapa na cara de um soldado, porque ele respondeu, o rei, e depois ele foi lá, bateram nele, e ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca nem um minuto. Ele aguentou firme. E nós, por qualquer coisinha, a gente está se escabelando, gritando, fazendo mil coisas, contando para todo mundo, para Deus e o mundo, as nossas tragédias, para alguém ficar com pena da gente, a gente fica aquela sensação de comisura, né, de, ai, coitadinha de mim. Jesus não fez nada disso. Ele sabia que eles iam matar ele. E sabe o mais lindo de Jesus, mais lindo, isso que me emociona de falar. Porque ele tinha o poder de acabar com tudo aquilo. Um sopro que ele dava. Sopro. Ele matava todo aquele soldado que estavam batendo nele, tirando sangue dele. Ele podia fazer isso, ele não fez. Ele não fez. Ele podia. A gente, às vezes, não pode fazer certas coisas que a gente quer fazer. A gente não tem o poder. Mas ele tinha e não fez. Por que ele não fez? Porque ele foi obediente ao Pai. Ele levou até o fim. Até o fim. Isso que é lindo. Por que ele foi obediente? Ele veio cumprir um propósito. E ele cumpriu até o fim. Aí eu lembro de um exemplo que eu escutei na minha escola de teologia. É aquele menino. Vocês já fizeram provas de consulta? Então o professor dá a prova para todo mundo, mas dá o tempo da prova. Vocês têm uma hora para fazer a prova. Vocês podem consultar, se vocês quiserem, tá bom? Só que uma hora eu venho para recolher a prova. E aí teve um menino que ele resolveu fazer a prova dele sem consultar. Ele correu o risco de não ir bem na prova, mas ele não consultou. Ele tinha, professor, todo mundo consultava, podia pegar a hora que quisesse os livros, mas ele não consultou. Ele confiou, ele foi e fez a prova. Ele tirou 10 na prova. Então, ele tinha a possibilidade de ter ajuda, mas ele não quis ajuda. Ele foi até o fim. Igual Jesus. Tinha a possibilidade de falar, pai, menos, eu não quero mais. Não tem aquelas coisas da gente, às vezes, não quero mais isso. Tá, uma coisa ruim, eu não quero mais brincar disso. Nós somos assim? Não quero mais. Alguém te faz mal, pega, levanta e sai, não quero mais, não vou resolver isso, o problema não é meu. A gente é assim. E Jesus podia pedir trégua, ter abandonado tudo, acabado com tudo. Mas ele não fez. Por quê? Por você. Por você. Porque ele sabia que você ia pecar, você ia nascer, e você precisava da misericórdia dele para ser salvo. Então foi por você. Ele foi até o fim. Foi por mim. Nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ele. E tem gente ainda que não sabe nem o que está fazendo aqui. Antonieta, quando você falou que você está buscando conhecer você, muda só a palavra. Eu preciso conhecer Jesus. E quando você conhecer Jesus, você vai saber quem você é. Então vamos orar? Vamos orar então. Se conecte com o Senhor agora.
tá? Leva seus pensamentos a Ele, vamos agradecer. Pai, toca no coração aqui das suas filhas mais uma vez, com essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, tão maravilhosa, que trouxe tanta alegria no nosso coração, entendimento, e que sempre nossos olhos espirituais se abram, Senhor, para esse entendimento, e que a gente veja realmente toda a verdade que há e que o Senhor tem para nós. E que sempre a tua palavra gere arrependimento no nosso coração, e que gere confissões de pecados no nosso coração, porque nós precisamos nos limpar todos os dias de muitas coisas que nós às vezes nem queremos fazer, mas fazemos por nós carregarmos esse pecado dentro de nós. Então, nos traga, Senhor, essa força, que o Espírito Santo possa cada dia mais governar a nossa vida, e que ele gere em nós o desejo dessa busca pela nossa santidade, Pai. Queremos te ver um dia, Senhor, e sem essa santidade sabemos que não vai ser possível. Então, nos ajude, Pai, nos limpe, nos traga cada vez mais perto com o Senhor, com essa intimidade, para nos conhecermos verdadeiramente a sua essência, a essência que Jesus passou aqui na terra e teve. Ele foi homem, Jesus foi homem, mas ele não perdeu a sua essência de Deus. E eu abençoo as suas filhas aqui hoje, Senhor, com as bênçãos que só enriquecem e que não acrescentam dores. Todos os dias na vida delas, que elas se sintam amadas pelo Senhor, se sintam filhas amadas do Rei, e sintam que o Senhor derrama suas bênçãos com proteção, provisão, sabedoria, discernimento do Espírito. E, Pai, eu te peço especial, quem dessas mulheres aqui está passando por provações, por dores emocionais, por feridas emocionais, que o Senhor libere cura nessa alma, Pai. A tua palavra foi trazida aqui hoje, nos confrontou, mas também eu creio que vai reposicionar muitas aqui, para te buscar na essência, na verdadeira busca que nós devemos estar sempre. Então, isso vai trazer um arrependimento, em primeiro modo, e em segundo modo, vai trazer uma paz muito grande. E o Senhor vai se revelar para essas mulheres que o Senhor é Deus, que o Senhor faz, que o Senhor cura, que o Senhor restaura. Então, peço a cura, Pai, nas áreas que elas precisarem, Pai. A tua cura é que vai nos fortalecer em fazer nós entendermos a nossa posição, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Que elas possam ser convencidas do teu amor incondicional e da tua paternidade todos os dias. Que elas possam ver a tua beleza, contemplar o seu amor, ser submissas, ser obedientes. Que o Espírito Santo possa ajudar essas mulheres a continuar a batalha, a continuar as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.